Aos 85 anos, minhas pernas estão mais fortes do que quando eu tinha 50. Eu sei, sou exagerado, quase impossível. Mas te asseguro que não há nada mágico nem milagroso no que vou te contar. Não tenho genes especiais, não sou um atleta aposentado, nem me dediquei aos esportes a vida toda. Sou uma pessoa comum. Passei por dores, por momentos de fraqueza, por dias em que só levantar da cama parecia uma façanha. Durante anos eu acreditei que era normal as pernas ficarem pesadas, lentas e frágeis com a idade. Todos me diziam, é parte do envelhecer. Mas em algum momento, essa frase deixou de me consolar. Porque não era só cansaço. Era a sensação de perder o controle sobre o meu corpo, de já não me sentir seguro caminhando sozinho, de evitar escadas, passeios longos, até algumas visitas de família, só porque doía me movimentar. E então, um dia, algo mudou. Não foi de repente. Não foi com comprimidos nem com aparelhos caros. Foi com pequenos gestos diários, com decisões simples, porém poderosas, com constância e com carinho por este corpo que me levou durante tantos anos. Hoje quero compartilhar contigo exatamente o que fiz para que minhas pernas voltassem a me responder como antes. Vou te contar passo a passo. Quais hábitos mudei, que exercícios faço, o que como e, sobretudo, como consegui vencer o medo de me sentir frágil. Porque, para além do físico, o que recuperei foi algo ainda mais valioso: a confiança. Se você também sentiu que suas pernas já não são as de antes, se perdeu agilidade, estabilidade ou força, quero que saiba que você não está sozinho e que ainda há muito a fazer. Este vídeo não é só para quem busca força nos músculos, é para quem busca força na alma, para quem quer seguir caminhando com firmeza, não importa a idade. Fica comigo e me diga, quantos anos você tem e de onde está nos assistindo? Vou adorar ler nos comentários. Quando eu era mais jovem, subia a escada sem pensar duas vezes. Eu nem percebia o que minhas pernas faziam. Simplesmente subia. Caminhava pela rua, me agachava para amarrar os sapatos, levantava do sofá sem esforço. Tudo era automático. Mas um dia, sem perceber, comecei a evitar essas coisas. Primeiro foram os degraus. Eu sentia que precisava me apoiar no corrimão. Depois, as caminhadas ficaram mais curtas. Minhas pernas tremiam ao ficar muito tempo de pé. Custava levantar depois de ficar sentado, e cada passo me lembrava algo que eu não queria aceitar. Minhas pernas já não eram as mesmas. Por que isso acontece? Por que, com a idade, sentimos que o corpo já não responde igual, especialmente nas pernas? Há uma palavra-chave aqui: sarcopenia. É o processo natural de perda de massa muscular que ocorre com o envelhecimento. Depois dos 50 anos, começamos a perder músculo de forma progressiva, mesmo mantendo o mesmo peso. Não é que os músculos sumam de um dia para o outro, mas eles enfraquecem, encolhem e, se não os usamos, simplesmente desaparecem. E o problema não é só a idade. O sedentarismo é um inimigo silencioso. Passamos mais tempo sentados, nos movemos menos, e isso tem consequências. As pernas, que antes estavam acostumadas ao movimento, tornam-se lentas, desajeitadas, pouco confiáveis. Além disso, a circulação também fica mais lenta com os anos. Isso significa que os músculos recebem menos oxigênio e nutrientes, o que os torna mais propensos a se fatigarem e perderem força. As veias podem começar a trabalhar com menos eficiência e aparece aquela sensação de peso, de cãibras noturnas, de inchaço. Eu vivi isso na pele. Lembro de um dia em particular. Fui ao supermercado como sempre. Mas dessa vez, ao chegar ao corredor final, precisei me sentar num cantinho porque as pernas simplesmente não aguentavam mais. Eu me senti envergonhado. Eu me senti frágil. Foi aí que soube que precisava fazer algo. Eu não podia continuar vendo minhas pernas cederem, dia após dia, sem fazer nada.
Eu não queria chegar ao ponto de precisar de ajuda para tudo. Eu não queria depender de uma bengala ou de uma cadeira. E então comecei este caminho. Um caminho que não foi rápido, mas que valeu cada passo. Porque recuperar a força nas pernas não é impossível. Só precisa de algo que muitas vezes esquecemos: intenção. Antes, a minha família me dizia com a melhor das intenções: não se esforce tanto, você já não está para isso. O médico me dizia em tom prudente: na sua idade, é preciso evitar riscos. Os vizinhos, os amigos, as notícias. E no fim, eu mesmo passei a me dizer isso. Deixei de subir escadas. Deixei de caminhar longas distâncias. Comecei a procurar a cadeira mais próxima. Eu me sentia cansado antes mesmo de me mover, como se já soubesse que o corpo não iria responder. E sem perceber, comecei a desaparecer atrás do medo. Medo da dor, medo de cair, medo de parecer ridículo tentando algo que outros achavam que já não era para mim. Esse medo foi criando uma jaula invisível. E o mais perigoso é que, por fora, parecia lógico, parecia prudente. Mas por dentro, eu sentia que estava me apagando. Porque sim, com os anos a gente fica mais consciente dos próprios limites, mas também mais sensível ao abandono do próprio corpo. E há uma verdade que eu descobri tarde, mas que mudou tudo. O que não se usa, se perde. Músculo que não se ativa, músculo que se enfraquece. Energia que não se move, energia que se estagna. E é assim que muitos caímos no erro mais comum: deixar de nos mover porque acreditamos que se mover é perigoso. Mas sabe o que é mais perigoso? Não se mover. Quando deixei de me esforçar, notei tudo. As costas mais rígidas, as pernas mais desajeitadas, o equilíbrio mais instável. E eu me sentia cada vez mais inseguro, como se o corpo inteiro tivesse esquecido como ser corpo. Até que um dia, numa consulta, o fisioterapeuta me disse algo que me marcou: não deixe de se mover. Mover-se é o que o mantém vivo. Assim, direto. E ele tinha razão. Foi aí que comecei a mudar o meu modo de pensar. Entendi que não se tratava de virar atleta, nem de forçar meu corpo como se eu tivesse 20 anos. Tratava-se de voltar a confiar nas minhas pernas, de ensiná-las pouco a pouco, que ainda estavam a tempo de ser fortes. Porque não há idade para se mover. O que muda é a maneira. Comecei com movimentos lentos. 10 minutos de manhã. Subir um degrau e descer. Sentar e levantar da cadeira sem usar os braços. Caminhar dentro de casa. Me alongar ao despertar. E assim, com esses pequenos gestos, meu corpo começou a se lembrar. Recuperei segurança, tônus e até dignidade. Porque quando você pode confiar nas suas pernas, você também confia mais em si. Então, se você está me ouvindo e também caiu na armadilha de você já não está para isso, pare um segundo. Pergunte a si mesmo: o que é mais perigoso? O esforço ou a rendição? Caminhar. Algo tão simples, tão cotidiano, que raramente pensamos como um remédio. Mas para mim, esse foi o primeiro passo, literal e simbólico, para recuperar a força nas minhas pernas. Quando decidi que não queria continuar me enfraquecendo, eu não sabia por onde começar. Eu não tinha treinador, nem energia, nem um plano. Só tinha uma coisa: uma necessidade profunda de voltar a confiar no meu corpo. E a forma mais básica de fazer isso era caminhar. Mas não estou falando de sair para correr, nem de caminhar quilômetros como se nada fosse. Não. Estou falando de começar de onde você realmente está. Eu comecei com 2 voltas no quarteirão. 2. Com uma bengala na mão, devagar, me apoiando a cada poucos passos. Não era uma caminhada elegante nem firme. Era insegura, trêmula, desajeitada, mas era minha. No começo, eu me cansava logo. O coração acelerava, os pés doíam.
e os vizinhos me olhavam com uma mistura de compaixão e curiosidade. Mas eu não caminhava por eles. Eu caminhava por mim, porque cada passo, mesmo fraco, era um pequeno lembrete. Você ainda pode. E isso foi o mais importante. Caminhar com intenção. Não por obrigação. Não como castigo. Não como uma meta de exercício. E sim como um modo de vida. Como uma conversa entre minha mente e meu corpo. A cada manhã, eu saía não só para mover as pernas, mas para me lembrar de que eu estava vivo. Depois de uma semana, eu me sentia um pouco mais firme. Deixei de usar a bengala por alguns minutos. Depois, por uma volta inteira. E quando percebi, já caminhava sem ajuda. Minha postura melhorou. Meu passo ficou mais ágil. Até meus pensamentos estavam mais claros. Porque quando você caminha, não move só o corpo. Você também oxigena a alma. Agora eu caminho todos os dias. Às vezes 15 minutos. Às vezes 30. Se chove, caminho dentro de casa, de um quarto a outro. Se faz calor, caminho na sombra. Se estou cansado, caminho mais devagar. Mas caminho. E eu sei que talvez você esteja pensando: eu não consigo, minhas pernas doem. Eu me canso muito, tenho medo de cair. Eu entendo. Eu estive aí. Mas deixa eu te dizer isso com todo o coração. Você não precisa fazer muito. Só precisa fazer o possível. O que você puder hoje. Aqui vão alguns conselhos práticos para começar, mesmo que você sinta que não consegue. Comece em casa. Caminhe do quarto à cozinha, depois ao banheiro, depois à sala. Faça isso 5 vezes ao dia. Isso já é um começo. Use uma cadeira como apoio. Se você precisa de equilíbrio, caminhe de mãos dadas com uma parede ou com uma cadeira com encosto. Não há vergonha em se apoiar enquanto avança. Conte os passos, não os metros. Em vez de pensar, eu tenho que caminhar 500 metros, pense, vou dar 20 passos. E depois, mais 20. Faça isso depois de uma refeição. O corpo está mais ativo e ajuda na digestão. Só 5 minutos de passeio leve depois do almoço podem mudar o seu dia. Respire fundo. Caminhe devagar, mas com intenção. Sinta o ar entrando. Sinta seus pés no chão. Caminhar assim vira quase uma meditação. Você não precisa de tênis caros nem de um parque especial. Só precisa de 2 coisas: decisão e constância. Porque caminhar não é só se mover. É recuperar o ritmo da sua vida. É dizer às suas pernas: obrigadas por me levarem por tanto tempo. Agora vou cuidar de vocês para que continuem caminhando comigo. Antes de recuperar força, eu descobri que havia algo mais urgente que precisava cuidar: a rigidez. Aquela sensação de que as pernas são de pedra, de que os músculos não respondem, de que cada movimento puxa, incomoda, limita. E é curioso, porque a gente se acostuma. Se acostuma a levantar da cadeira com esforço, a não conseguir se agachar por completo, a sentir que esticar a perna ao caminhar parece uma tarefa. Mas chega um momento, ou pelo menos aconteceu comigo, em que você percebe: não é só fraqueza, é que você está rígido. E a rigidez é perigosa, porque quando os músculos não têm flexibilidade, o corpo compensa mal. Você caminha com passos curtos, perde equilíbrio, se tensiona ao se mover. E isso não só tira a mobilidade, como também pode te levar direto a uma queda. Foi numa dessas manhãs, depois de caminhar, que decidi experimentar algo novo. Não foi com um fisioterapeuta nem com uma aula. Foi em casa. Liguei uma música suave e comecei a me mover com cuidado. Como se eu pedisse permissão para habitar meu próprio corpo de novo. No começo, eu mal conseguia me inclinar para a frente estando sentado. Mas eu não desisti. Todo dia eu repetia. Sentava numa cadeira firme, apoiava os pés no chão e lentamente tentava tocar os joelhos. Depois os tornozelos. Às vezes eu conseguia, outras não. Não importava. Aos poucos, descobri que alongar não é forçar,
é convidar. Convidar o corpo a soltar o que esteve retendo por anos. Tensão, medo, imobilidade. Em menos de um mês, notei algo incrível. Já não tinha cãibras à noite. Eu conseguia levantar as pernas mais alto ao subir degraus. No banho, eu me sentia mais firme. Minhas pernas estavam voltando a cooperar comigo. E não falo de contorções nem de exercícios complicados. Eu compartilho minha rotina simples, que você pode fazer sentado ou em pé, sem dor, em menos de 10 minutos. Alongamentos sentado. Sente-se numa cadeira, com os pés bem apoiados no chão. Inspire e, ao expirar, incline-se lentamente para a frente, deixando os braços caírem em direção aos joelhos. Fique ali 5 segundos e volte. Faça isso 3 vezes. Depois, estique uma perna à frente, com o calcanhar no chão e a ponta do pé voltada para você. Incline-se um pouco sobre essa perna. Sinta o alongamento na parte de trás. Mantenha 20 segundos. Troque a perna. Alongamentos em pé, com apoio. Apoie-se no encosto de uma cadeira ou numa parede. Leve um calcanhar para trás, tentando encostar o pé nos glúteos. Se não alcançar, só levante o que puder. Mantenha 15 segundos. Troque a perna. Com ambos os pés apoiados, incline o tronco para um lado, como se quisesse tocar a cintura. Mantenha alguns segundos e troque de lado. O importante não é o quanto você alonga, e sim como você faz. Sem balanços, sem pressa, sem dor. Só respirando e soltando. Quando é o melhor momento? Logo depois de caminhar ou de um banho quente? O corpo está mais receptivo. Quanto tempo? 10 minutos por dia bastam. Mas se puder fazer 2 vezes, melhor. E se eu não tenho tempo? Faça 1 ou 2 alongamentos durante o dia. Ao se levantar. Antes de dormir. Cada minuto conta. Alongar me devolveu algo que eu havia perdido. Leveza. Não só nas pernas, também no ânimo. Porque quando o corpo se solta, a mente também respira. E se hoje você se sente tenso, rígido ou com medo de se mover, comece por aqui. O alongamento é uma forma de se reconciliar consigo mesmo. E acredite, suas pernas vão te agradecer. No começo, a palavra força me dava medo. Exercícios de força aos 85 anos? Não era perigoso? E se eu me machucasse? E se eu não conseguisse? Durante muito tempo eu pensei que isso era só para os jovens. Para quem vai à academia, levanta pesos e sua com camisetas apertadas. Mas depois de caminhar mais e me alongar todos os dias, comecei a sentir que minhas pernas queriam mais. Como se despertassem. Como se pela primeira vez em anos quisessem empurrar, sustentar, avançar. Foi então que li algo que mudou minha perspectiva. Perder força não é parte inevitável do envelhecimento. É resultado do desuso. E eu tomei isso como um desafio. Eu não tinha halteres, nem anilhas, nem vontade de ir a uma academia. Mas eu tinha meu corpo. Tinha um par de garrafas de água, uma cadeira firme e muita vontade de voltar a me sentir forte. Comecei com o mais simples e o mais poderoso: sentar e levantar de uma cadeira. Assim de simples. Eu me sentava com as costas retas e, sem usar as mãos, me impulsionava com as pernas para ficar de pé. No começo, eu mal conseguia fazer 5 repetições. Mas a cada dia, eu somava mais uma. Essa ação, tão cotidiana, virou minha rotina. Porque representa muito mais do que um exercício. Representa independência. Representa a capacidade de se levantar por conta própria, de não depender de ninguém. Depois, incorporei subir e descer um degrau. Com uma caixa baixa, ou mesmo o primeiro degrau da escada, eu subia um pé, depois o outro, e descia. No início, com apoio. Depois, sozinho. Não era preciso correr nem me exaurir. Só repetir com cuidado. Aos poucos, senti que minhas pernas começavam a empurrar com mais segurança.
Os joelhos doíam menos. O equilíbrio melhorou. Depois vieram as faixas elásticas. Uma amiga me deu uma. Eu prendia na perna da cama e usava para empurrar com os pés, fortalecer as coxas, trabalhar os glúteos. Era suave, controlado, mas eu sentia os músculos voltarem a se ativar. Também usei garrafas de água. Eu as segurava enquanto fazia pequenos exercícios de elevação, mantendo os braços firmes e as pernas ativas. Nada que me machucasse. Tudo dentro das minhas possibilidades. E sabe quando eu percebi que tudo estava funcionando? No dia em que me levantei do sofá sem me apoiar em nada, sem me empurrar com as mãos. Eu fiquei de pé com firmeza. E chorei. Simulation. Chorei de alegria. Porque esse gesto tão simples foi, para mim, uma vitória imensa. Foi a prova de que não era tarde. De que meu corpo não tinha me abandonado. Só precisava que eu voltasse a confiar nele. Conselhos para você começar também. Escolha exercícios funcionais. Você não precisa levantar pesos. Pratique o que usa no dia a dia. Levantar, subir degraus, manter o equilíbrio. Faça com segurança. Use uma cadeira firme. Tenha algo por perto para se apoiar se precisar. Nunca se exija além da sua capacidade. Comece 2 ou 3 vezes por semana. Depois aumente se sentir com energia. Não se frustre. No começo é difícil, mas cada pequeno progresso é uma celebração. A força não está só nos músculos. Está na decisão de recuperar o que você achou que tinha perdido. Durante muito tempo eu pensei que a fraqueza que sentia nas pernas era coisa da idade. Eu repetia, é normal, já tenho muitos anos. E embora o exercício me ajudasse, eu sentia que faltava algo. Às vezes eu me fatigava rápido. Às vezes, depois de caminhar ou fazer meus exercícios, os músculos tremiam, como se não tivessem energia suficiente. Foi então que uma amiga me fez uma pergunta que me deixou pensativo. Você está comendo proteína suficiente? Eu nunca havia prestado atenção nisso. Na minha cabeça, proteína era coisa para os jovens, os esportistas, os que tomam batidas estranhas e comem carne o dia todo. Mas eu fui pesquisar, perguntar, e descobri algo surpreendente. Depois dos 60, nosso corpo precisa de mais proteína do que antes, não menos. Por quê? Porque a massa muscular começa a se perder naturalmente, e se você não dá ao corpo os materiais necessários para se reconstruir, ele simplesmente não consegue. Foi aí que eu entendi que estava fazendo tudo certo, mas com uma base fraca. E decidi fazer pequenas mudanças. Primeiro, mais leguminosas. Lentilhas, grão de bico, feijões. Não são apenas ricas em proteína vegetal, mas também em ferro, fibra e são econômicas. Passei a incluí-las 3 ou 4 vezes por semana. Às vezes em ensopados, outras em saladas. Depois ovos. Antes eu comia 1 por semana, por medo do colesterol. Mas agora eu sei que um ovo por dia não é apenas seguro, é benéfico. É uma fonte completa de proteína, fácil de digerir e de preparar. Gosto de cozinhá-los e deixá-los prontos na geladeira. São práticos e nutritivos. Também acrescentei frutos secos. Um punhado de amêndoas ou nozes pela manhã ou como lanche. Ricos em proteínas, gorduras saudáveis e magnésio, que também ajuda músculos e ossos. Além disso, me davam energia sem peso. E algo mais que eu não esperava: beber mais água. Sim, tão simples quanto isso. Durante anos eu esqueci de me hidratar bem. Mas quando comecei a tomar pelo menos 8 copos por dia, notei que minhas articulações doíam menos. Minhas pernas se sentiam menos rígidas. Até a digestão melhorou. E o que eu comia ao longo do dia para apoiar meu corpo? No café da manhã, um ovo cozido com pão integral, ou um iogurte natural com nozes. No almoço, saladas com lentilhas ou grão de bico, peixe ou frango, e legumes cozidos. No jantar, algo mais leve porém nutritivo, uma sopa com leguminosas, ou uma omelete de legumes.
Entre as refeições, fruta e água. Nada de pastelaria, que só dá energia rápida e vai embora em seguida. E o melhor é que eu nunca precisei fazer uma dieta rígida. Só foi questão de ser mais consciente, de pensar no meu corpo como numa planta que precisa dos nutrientes certos para florescer. Se suas pernas estão fracas, se seus músculos não respondem, se você faz exercício mas não vê resultados, pergunte a si mesmo: você está dando ao seu corpo os tijolos de que ele precisa para construir força? Porque sem proteína, sem água, sem alimentos vivos e completos, não há exercício que funcione por completo. Esse foi meu quarto ajuste. Um que não se vê por fora, mas que fez grande diferença por dentro. E ainda tem mais. Durante muito tempo, minhas pernas se sentiram como algo alheio. Eu as movia, sim, mas não as sentia realmente minhas. Eram pesadas, frias ao toque, tensas, como se eu arrastasse uma parte do corpo que já não queria responder. Um dia, conversando com uma vizinha que é fisioterapeuta aposentada, ela me disse algo que mudou minha perspectiva. Suas pernas não precisam só se mover, também precisam ser tocadas. E aí começou um dos rituais mais simples e mais poderosos que adotei. Massagens caseiras, todas as noites, com óleos naturais. Comecei com óleo de alecrim, que ela mesma me recomendou. É um óleo tradicional, usado há séculos para melhorar a circulação, acalmar a inflamação e reativar o fluxo em pernas cansadas. Tem um aroma profundo, acolhedor, que me lembrava a natureza. Eu aquecia uma pequena quantidade entre as mãos e, com movimentos lentos e circulares, aplicava dos tornozelos às coxas. Eu não fazia com pressa. Era o meu momento do dia. Colocava uma música tranquila, respirava profundamente e me conectava com o meu corpo. Depois eu descobri outros óleos, arnica, que ajuda nas dores musculares, ideal se eu tivesse caminhado muito naquele dia. Castanha da Índia, recomendada para pessoas com problemas de circulação ou varizes, por seu efeito tonificante sobre as veias. Às vezes eu os usava separadamente e outras vezes fazia uma mistura caseira. 3 colheres de óleo base, como óleo de amêndoas, e 5 gotas do óleo essencial escolhido. Sempre testando primeiro numa pequena área, para garantir que minha pele não reagiria mal. E então, a mudança. Não imediata, mas profunda. Depois de alguns dias, notei que minhas pernas se sentiam mais quentes. A pele estava mais macia e, o mais importante, comecei a senti-las vivas, como se despertassem aos poucos de um longo torpor. Meu descanso também melhorou. Eu dormia mais profundamente, com menos cãibras noturnas, sem aquela sensação de formigamento ou peso. E embora pareça estranho, algo mudou no meu ânimo. Porque ao cuidar das minhas pernas dessa maneira, eu também estava me dizendo: eu mereço esse cuidado, eu mereço me sentir bem. Esse pequeno ato, que não leva mais de 10 minutos, virou um ritual sagrado. Eu não precisava de aparelhos caros nem de visitas a um spa. Só das minhas mãos, de um óleo e da decisão de cuidar do corpo que me sustentou a vida toda. Então, se você também sente que suas pernas já não são as mesmas, se há dias em que pesam, doem ou simplesmente parecem esquecidas, experimente isso. Não é magia, é atenção. E às vezes, é só isso que precisamos para começar a mudar. Houve dias em que eu não conseguia me mover. Dias em que eu acordava com as pernas rígidas, o corpo sem energia e a mente cheia de dúvidas. Dias em que sentar na cama era um desafio e levantar do sofá parecia missão impossível. E acredite, nesses momentos é quando é mais fácil desistir. Mas foi aí que aprendi uma das maiores verdades de todo este processo. Não se trata de fazer perfeito. Trata-se de fazer constante. Você não precisa caminhar 5 quilômetros. Você não precisa fazer todos os exercícios todos os dias. Você não precisa virar atleta. Você só precisa aparecer. Fazer algo. Mesmo que seja pouco.
Mesmo que naquele dia você só consiga se alongar um pouco ou se dar uma massagem curta. Isso conta. A constância foi o que mudou meu corpo, mas também o que mudou minha mente. Porque antes, quando eu falhava um dia, eu me castigava. Eu pensava, pronto, perdi o ritmo, já não faz sentido continuar. Mas não. Um dia sem fazer algo não é o fim. É só um dia. E no seguinte, você pode recomeçar. Seu corpo não precisa de perfeição. Precisa de compromisso. Seu corpo não te pede que você seja forte todos os dias. Só te pede que você não o abandone. Eu me lembro de uma semana em particular, no inverno. Eu estava doente, com febre baixa, sem apetite nem energia. E por dentro, eu sentia a tentação de largar tudo, de ficar na cama e pronto. Mas algo em mim disse, faça algo, só um pouquinho. E naquele dia, sentado na beira da cama, eu fiz 3 respirações profundas. Nada mais. Mas foi o suficiente para manter a chama acesa. E no dia seguinte, fiz 5 movimentos com os pés. E depois, no outro dia, voltei a dar um passeio dentro de casa. Assim, passo a passo, saí do buraco. A constância venceu o cansaço. É uma frase que eu repito como um mantra. Porque é verdade. O corpo escuta quando você fala com atos pequenos, repetidos. Não com grandes promessas, e sim com ações humildes e firmes. Por isso hoje, aos 85 anos, eu não tenho pernas perfeitas, mas eu tenho pernas vivas. Pernas que respondem, que me sustentam, que me acompanham com dignidade. E isso eu não conquistei com grandes gestos. Conquistei fazendo pouco, mas fazendo sempre. Então, se hoje você está cansado, se sente que não aguenta mais, se já falhou muitas vezes, não importa. Não se trata de fazer muito. Trata-se de não deixar de fazer. E se um dia você falhar, sorria. Porque ainda dá tempo. Seu corpo está te esperando. Não para que você o exija, mas para que você o acompanhe. Na próxima e última parte, eu quero compartilhar com você uma reflexão muito pessoal. Porque todo este caminho não foi apenas físico. Foi emocional, espiritual, e eu quero que você leve algo mais do que conselhos. Quero te deixar uma semente de esperança. Já te aconteceu de, ao falhar um dia, sentir que tudo estava perdido? Conte-me nos comentários. Vou adorar ler você. Ao longo deste caminho, muitas pessoas me escreveram, perguntando se isso que eu compartilho também serve para elas. E hoje quero responder a algumas dessas perguntas que se repetem sempre. Porque se você se sentiu em dúvida ou inseguro, quero te ajudar a esclarecer essas inquietações. Posso fazer isso se tenho mais de 80 anos? Simulation. Absolutamente sim. Eu tenho 85 e comecei quando já tinha passado dos 80. Não existe idade limite para começar a cuidar das suas pernas. Enquanto você estiver vivo, seu corpo tem a capacidade de se adaptar, de melhorar, de te agradecer pelo que você faz por ele. O que é importante é começar com suavidade, sem se comparar com ninguém e ouvindo seus limites. Mas não é tarde. Nunca é tarde. E se eu tenho artrose ou dor crônica? Esse também foi o meu caso. Tive temporadas com dor nos joelhos, rigidez nos tornozelos e cãibras noturnas que me acordavam aos gritos. O mais importante é entender que se mover, ainda que pareça contraditório, pode aliviar a dor quando é feito do jeito certo. Alongamentos suaves, massagens com óleo, caminhada lenta, não são contra a dor, são aliados. Claro, se algo te dói demais, pare. Não se trata de forçar, e sim de acompanhar. E se puder, consulte um fisioterapeuta ou um médico que te ajude a adaptar os movimentos à sua condição. Quanto tempo leva para ver resultados? Isso depende de cada corpo. No meu caso, em 2 semanas eu já sentia menos peso e mais segurança ao caminhar. Em 1 mês,
comecei a notar que podia me levantar com mais facilidade. E em 3 meses, já não precisava da bengala para sair para caminhar. Mas não se obceque com os prazos. Em vez de se perguntar, quando vou ver mudanças? Pergunte, hoje eu fiz algo por mim? Hoje eu cuidei das minhas pernas ao menos um pouco? Porque quando a mudança vira hábito, os resultados chegam sem você perceber. Eu preciso ir a uma academia ou comprar equipamentos caros? Não. Tudo o que eu fiz em casa. Comecei com uma cadeira, uma parede, uma garrafa de água. Você não precisa de pesos de academia, nem de máquinas, nem de roupa especial. Você só precisa de vontade, de um pouco de espaço e de constância. Se um dia você puder investir numa faixa elástica ou numa bola macia, ótimo. Mas não é imprescindível. Seu corpo é suficiente. E o que eu faço se eu cair ou se tenho medo de perder o equilíbrio? Esse medo é bem real, e é bom levá-lo a sério. Primeiro, sempre que fizer exercícios, faça perto de uma superfície estável. Uma cadeira com encosto, uma parede, ou mesmo alguém de confiança ao seu lado. E comece sentado, se for necessário. Levantar os calcanhares, mover os dedos, esticar uma perna. Tudo isso pode ser feito sem risco. Com o tempo, seu equilíbrio melhora. Eu mesmo caí um par de vezes e aprendi a respeitar meus limites. Você também pode fortalecer seu equilíbrio com exercícios muito simples. Caminhar em linha reta dentro de casa, ficar de pé sobre um só pé por alguns segundos com a ajuda de uma mesa. Tudo conta. Aos 85 anos, eu voltei a confiar nas minhas pernas. E mais importante ainda, voltei a confiar em mim. Porque não se trata apenas de poder caminhar sem dor. Trata-se de levantar a cada manhã sabendo que meu corpo ainda me responde. Trata-se de atravessar a rua sem medo de tropeçar. De subir um degrau sem pensar na queda. De me agachar para acariciar meu neto sem me preocupar se vou conseguir me levantar de novo. Durante anos, eu pensei que já não havia volta. Que os músculos não voltavam, que a força tinha ido embora para sempre. Mas eu me enganei. Não foi magia, não foi sorte. Foi decisão, paciência, constância e muito amor próprio. Hoje, quando caminho sozinho pela rua, eu não sinto orgulho por parecer jovem. Eu sinto gratidão por me sentir capaz. Por ter me mostrado que mesmo depois de décadas, eu ainda posso melhorar. Eu ainda posso cuidar de mim mesmo. E é isso que eu quero te deixar como mensagem final. Faça por você. Para poder caminhar sem ajuda. Para poder abrir uma porta sem perder o equilíbrio. Para manter sua independência pelo maior tempo possível. Para não precisar esperar que alguém venha te levantar. Para poder continuar escolhendo para onde vai e como chega. Não importa a idade que você tenha. Suas pernas ainda podem te levar mais longe do que você imagina. O que importa não é quanto você avança a cada dia, mas que você não pare. Cuide delas. Mime-as. Faça aquele pequeno esforço hoje pelo você de amanhã. E agora, eu quero te ler. Qual parte do seu corpo você quer fortalecer primeiro? Você já começou a fazer algo pelas suas pernas? Conte-me nos comentários. Vou adorar saber em que ponto você está e como eu posso te acompanhar no seu caminho. Obrigado por estar aqui. Obrigado por me ouvir. E, sobretudo, obrigado por não desistir. A gente se vê no próximo vídeo.